Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, para o nosso crescimento e a nossa edificação e fortalecimento no Senhor, porque os dias são maus e precisamos nos fortalecer na Palavra do Senhor. Só ela vai nos dar força para vencermos o mal. Vamos orar agora. Senhor nosso Pai, obrigado, porque o Senhor mandou o seu Filho, Jesus, para vir a esta terra, para dar sua vida para nos salvar, para salvar toda a humanidade. Aqueles que querem, têm aí a oportunidade de serem salvos. É uma pena que nem todos querem, mas aqueles que querem, ajude-os no entendimento da sua palavra, no crescimento, no fortalecimento, e que possamos a cada dia unirmos as nossas mãos, as nossas vozes, os nossos espíritos em oração e luta contra as trevas, porque a luta está grande, mas maior do que o mal é o bem, maior do que as trevas é a luz, maior do que Satanás é Jesus, e ele já venceu. E nós também venceremos. Me ajude na transmissão da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Provação. Provação. Então, todos os filhos de Deus são provados. Para que esta provação? Por que Deus nos prova? Deus prova todos os seus filhos para que eles sejam purificados, aperfeiçoados, santificados e aprovados. É por isso que Deus nos prova. Quanto mais prova passamos, mais perto de Deus ficamos, mais aperfeiçoados, mais puros, mais santos, mais aprovados. Então é por isso que Deus prova os seus filhos. Aqui em Tiago 1,12 diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, depois de sermos aprovados, aperfeiçoados, santificados, meus irmãos, depois de vencermos a prova, então ele diz, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, os verdadeiros filhos de Deus vencem a aprovação. A aprovação também vem para mostrar quem realmente é de Deus, porque só continua firme na aprovação, na obediência a Deus, aquele que verdadeiramente é filho de Deus. Os que não são filhos de Deus, eles não têm compromisso com Deus, eles abandonam a prova e não se chegam para Deus. Aqui em Gênesis, capítulo 22, verso do 1 ao 18, eu vou ler só um, mas os irmãos querendo ler do 1 ao 18, podem ler. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, vou ler o 2 também. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai
e vai-te à terra de Moriá. Ofereceu ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então aqui o verso 1 diz que Deus Abraão aprova. Então Deus prova todos os seus filhos. Deus, ele nos prova. Deus provou Abraão. Deus disse que ia dar um filho a Abraão. Quando este filho chegou e Abraão passou a cuidar deste filho, Abraão amava muito este filho e Deus quis provar se o amor de Abraão a seu filho era maior do que o amor de Abraão a ele, Deus. E muitas vezes Deus, ele nos prova para que possamos, não Deus, que Deus sabe, não é? Do nosso coração, Deus conhece a nossa vida, mas é para nós mesmos, porque muitas vezes nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus e passamos a amar mais aquela coisa, ou pessoa, ou família, ou filho, do que a Deus. Então, observemos, Deus iria provar a Abraão no amor que ele, Abraão, tinha a ele, Deus, e seu filho. Então, Deus queria que Abraão provasse para ele que ele, Abraão, amava mais a ele, Deus, do que a seu filho Isaque. Será que Deus, fazendo esta prova a você, fazendo esta prova a mim, será que nós passaremos no teste? Será que nós seremos aprovados? Então, se formos reprovados, não receberemos a coroa da vida, a qual Deus preparou para os seus verdadeiros filhos, mas só passará na prova aquele que realmente ama a Deus sobre todas as coisas. Então a prova seria a prova de amor. E é isso que Deus quer. Deus quer, ele quer esta prova de nós. Ele quer que nós demonstremos com as nossas obras, com as nossas ações, este amor a Ele. Adão e Eva não demonstraram este amor quando desobedeceram a Deus. Então, toda vez que nós obedecemos a Deus, nós estamos dando esta prova de amor a Deus. Então, e Deus, Ele nos ama e Ele fica maravilhado conosco, porque nós realmente estamos colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida, quando nós vencemos as provas que Ele dá, para que nós mesmos possamos ver se realmente Deus está sendo o centro da nossa vida ou não. Será que nós estamos aptos para um teste desse, para uma prova? Eu sei que todo dia ou de vez em quando, né, nós passamos por provas. Então, quando Deus vê que você está dedicando, não é, a sua vida a uma coisa, né, um serviço, trabalho, família, mais do que a Ele, Deus, então Deus,
ele vai mostrar para nós, através daquela prova, quem é a prioridade na nossa vida. Então, a prova é isto. A prova é para nos mostrar quem realmente é a prioridade na nossa vida. Então, Deus, ele nos prova para sermos aprovados, não reprovados. Aqui em Mateus capítulo 6, 33, nos diz assim. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus quer esta prioridade na minha vida e na sua vida. Deus, ele não quer o segundo, nem o terceiro, nem os outros lugares. O lugar de Deus na minha vida, na sua vida, tem que ser o primeiro. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas é a família, são os filhos, a esposa, os parentes, trabalho, estudo. Isto são as outras coisas e muito mais. Jesus tem que ser a prioridade. Ele não aceita o segundo lugar. Então, quando nós estamos dando prioridade às outras coisas, então Jesus manda esta prova para nós vermos a quem estamos priorizando na nossa vida. Então, observando o verso 2 de Gênesis, 22, eu aprendo que aquilo que eu mais amo, vamos ver aqui. Então, Deus diz aqui a Abraão, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, por que Deus pediu esta prova de amor a Abraão? Porque Deus pediu que Abraão fosse até este monte para sacrificar o seu filho. Porque Deus estava vendo a dedicação, o amor de Abraão com o seu filho. Então Deus queria que Abraão provasse a ele, Deus, quem estava sendo a prioridade na sua vida. Então, Abraão, ele passou na prova, Abraão passou na prova, porque Abraão obedeceu. Abraão obedeceu a Deus e Abraão foi fazer aquilo que Deus mandou. Meus irmãos, a prova não é fácil. Ser provado não é fácil. A prova dói. Já pensou Deus pedindo um filho que ele prometeu? Passou 25 anos para receber este filho. Agora esse filho já estava um adolescente, E Deus pede para ele mesmo sacrificar e queimar o seu filho como sacrifício. Mas Abraão foi obediente. E nessa obediência ele demonstrou a Deus que ele, Deus, era a prioridade na sua vida. Não era o seu filho, não era a sua esposa, não eram os seus bens, não era nada que ele tinha nessa terra. A prioridade era Deus. E é isto que Jesus diz na sua palavra.
É isso que Jesus nos ensina. Quem não deixar o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos e etc. Por amor a mim não é digno de mim. Então muitas vezes nós estamos apegados ao nosso trabalho, à nossa casa, aos nossos bens, ao nosso estudo. E estas coisas têm sido a prioridade na nossa vida. Então, naquilo que mais amamos, ou aquilo que mais amamos, é naquilo que somos provados. Porque Deus, Ele quer que você mostre a Ele qual é o principal amor da sua vida. Ele não aceita o segundo lugar. Aqui em 1 Samuel, capítulo 3, nós vamos ler a história de Eli. Então, Abraão passou na prova, né? O filho dele foi tão desejado, foi tão esperado. Depois, quando Abraão já tinha 100 anos, seu filho chegou. Agora, uns 13 anos depois, Deus pede o seu filho. Mas ele passou no teste. Por quê? Porque Abraão não negou o seu filho. Abraão seria, e foi, e é, aquele que dele iria vir o Salvador. Dele seria a nação escolhida por Deus. E se ele colocasse Deus em segundo lugar, já não servia, já teria sido reprovado. Mas Abraão foi aprovado e Deus abençoou. Muitas vezes nós estamos sendo reprovados porque estamos colocando as coisas sob Deus. Quer dizer, colocando as coisas em primeiro lugar na nossa vida e Deus em segundo, às vezes no último lugar. E muitas vezes queremos bênçãos, queremos cura, queremos maravilhas, queremos prosperidade. Mas como vamos ter se Deus não é a prioridade na nossa vida? Seja bem-vinda, Durvalina. Então, em 1 Samuel, nós vemos um outro servo. 1 Samuel 3, do 11 ao 14, nos diz assim. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Porquanto jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então Deus está falando aqui para Samuel. O que ele iria fazer com Eli? Porque Deus avisou Eli muitas vezes para ele corrigir os seus filhos, que eles estavam blasfemando o nome, o templo, o santuário de Deus, eles estavam profanando, eles estavam fazendo tudo de errado. Eli via, Eli sabia,
mas Eli não repreendia os seus filhos. Então Eli estava amando mais seus filhos do que o próprio Deus. Eli foi reprovado. Eli não passou na prova. Eli foi desobediente à palavra de Deus. E Eli e toda a sua casa, toda a sua família sofreu as consequências da sua desobediência. Então devemos prestar atenção. O que estamos fazendo? Deus, ele nos avisa. E ele nos avisa através das provações. Então o povo não acreditava mais em Eli. Eles se afastaram de Deus ali, era uma prova. Eli estava vendo as coisas acontecerem, mas não se importou, mas não ligou, mas não corrigiu a sua casa. Eli foi avisado, mas ele não mudou. Ele não obedeceu a Deus. E muitas vezes nós estamos nesta condição. Deus está mandando as provas, está nos avisando. Ele quer a prioridade na nossa vida, mas nós não ouvimos. A pergunta é: o que tem lhe preocupado nesses últimos dias? O que tem tirado a sua paz e comunhão com Deus? O que você está colocando no lugar de Deus em sua vida? Então, muitas vezes as preocupações também estão ocupando o primeiro lugar na nossa vida. Tantos filhos de Deus tão preocupados, com tanto medo, colocando estas coisas em primeiro lugar na sua vida, tirando Deus do centro. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Lançai sobre mim todas as vossas preocupações, todos os vossos problemas, e eu vos aliviarei. Mas não, muitas vezes nós colocamos estas coisas no centro da nossa vida. E Deus fica de fora. Por quê? Porque não estamos crendo como deveria. Muitas vezes nós colocamos a nossa família, colocamos o nosso trabalho, colocamos as outras coisas na nossa vida. Então, vou ler aqui Lucas 14. Lucas 14, os versos 26 e 27, que diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, os discípulos de Jesus são aqueles que estão carregando a sua cruz atrás de Jesus. Cruz é sofrimento, cruz são problemas, cruz são provações. E quem realmente tem Jesus no coração tem que assumir a sua cruz, tem que colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Não são as coisas deste mundo. Porque este mundo vai ficar. E os filhos verdadeiros de Deus vão subir. Então, nós precisamos pensar o que está ocupando o centro da nossa vida. Aquilo que ocupa o centro da nossa vida é o nosso Deus.
Se são as preocupações, então as preocupações estão sendo o nosso Deus. Se é o medo está sendo o nosso Deus, pois está dominando a nossa vida. É a família, é o trabalho, é o estudo. O que está ocupando o centro da nossa vida? Então Deus, ele não aceita o segundo lugar, ele aceita o primeiro. Então ele manda as provações. Estas provações, eu já disse no começo, é para nós olharmos para nós mesmos e vermos quem está ocupando o centro da nossa vida e voltarmos para o primeiro amor, voltarmos a deixar Deus ser o centro da nossa vida. Então, as provações, elas são para todos os filhos de Deus. E para quê? Para nos purificar do pecado. Porque muitas vezes o centro, o que nós estamos colocando no centro das nossas vidas é o pecado. Muitas vezes a mágoa por alguém, muitas vezes a inveja de alguém, muitas vezes a prostituição. Muitas pessoas, né, às vezes estão até na internet, né, se prostituindo, olhando aqueles vídeos, olhando pessoas. Então, como cristãos, devemos ver o que está ocupando a nossa vida. Então, as provações vêm para este chamamento, para nós olharmos para nós mesmos e ver o que é que está ocupando o lugar de Deus na nossa vida, para sermos purificados, para aprendermos, né? Para que Deus nos aperfeiçoe, para sermos santificados, para sermos aprovados. Porque se não formos aprovados, então acontecerá conosco o mesmo que aconteceu com Eli. Então, Abraão foi aprovado, mas Eli foi reprovado, porque Eli amava mais os seus filhos, mais a sua família, do que a Deus. Ele demonstrou isso quando não obedeceu à ordem de Deus. E toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós estamos fora do propósito de Deus. Então Deus, ele quer que nós sejamos bênção neste mundo. Ele quer nos usar para sermos bênção para as famílias do mundo, de toda a terra. Mas se nós estamos na desobediência a Ele, estamos fora do objetivo de Deus. E em vez de bênção, somos maldição, como aconteceu com Eli e sua família. Eles foram maldição para o povo de Deus, que se afastou de Deus. Então, toda vez que nós estamos longe do propósito de Deus, estamos na desobediência a Deus, Deus nos chama a atenção através das provas. Então, Ele nos prova para nos corrigir. Então, quando nós estamos querendo priorizar uma coisa mais do que a Deus, Deus nos prova. Então, quando Deus pediu a Abraão, seu filho, Deus estava dando esta prova, pedindo esta prova a Abraão. Você ama mais seu filho ou você me ama mais? E se Jesus pedir essa prova a você? Você vai amar mais seu filho ou amar mais a Deus, amar mais a Jesus? Abraão amou mais a Deus. Eli amou mais seus filhos. Abraão foi abençoado. E Abraão é o pai de Israel, né? E Eli sofreu e seus filhos também, sua descendência.
Então, que possamos ver o que estamos fazendo. Por que somos provados? Porque Deus nos prova, né? Eu já disse. Para tirarmos de dentro de nós tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus, Deus vai nos provar para que isto seja arrancado do centro da nossa vida, para nós nos voltarmos para Ele, clamarmos a Ele, confessar os nossos pecados. A segunda coisa, para nos fortalecermos cada vez mais no Senhor. Às vezes, eu não estou no pecado, eu não estou na desobediência, mas eu estou enfraquecendo na fé. E Deus vem me provar para que eu me fortaleça. É na prova que a gente busca mais a Deus. É na prova que olhamos mais para dentro de nós para ver o que está faltando. E nesta busca a Deus nós nos fortalecemos. Terceira coisa, para dizermos ao Senhor que Ele é o centro da nossa vida. Ele é a pessoa mais importante para nós. A quarta coisa, para sermos purificados de tudo o que atrapalha a nossa visão das coisas espirituais. Muitas vezes nossos olhos estão fixos, voltados para as coisas materiais. Então precisamos voltar o nosso olhar para as coisas espirituais, para Deus, para o céu, para o reino de Deus, para a obra de Deus, sem esquecer da terra, só que não nos prendendo a estas coisas, não colocando estas coisas em primeiro lugar. Abraão amava muito seu filho, amava muito sua esposa, amava os seus bens, seus empregados, mas a prioridade não era aquelas coisas, era Deus. E é assim que nós também devemos ser. Quinta coisa, para sermos aprovados pelo Pai. Então, não adianta vivermos dizendo que somos filhos de Deus e sermos reprovados pelo Senhor. Então, devemos prestar atenção. Em Tiago, vou ler mais uma vez, Tiago 1, Tiago 1, deixa eu ver, Tiago 1, aqui. Tiago 1,12, que diz assim, 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Muitas vezes a gente fica reclamando, né? Na hora da aprovação ficamos reclamando. Mas bem-aventurado é aquele que suporta a aprovação. Porque depois de ser aprovado, né, quando Jesus voltar, então nós vamos receber aqui, o Tiago diz, né, receberá a coroa da vida. Já pensou, depois de passar por esta terra, ser provado de todas as maneiras? Agora nós estamos entrando em uma fase muito complicada para a igreja. E esta fase
se chama perseguição. E nós estamos sendo perseguidos, mas não perseguidos ao ponto ainda de nos prenderem e matarem. Aqui no Brasil não, mas em outras nações sim. Mas eu acredito que isto está chegando. Será que nós vamos passar nesta prova? Se Jesus deixar que isso aconteça aqui na nossa nação, será que nós estamos prontos para passar nesta prova? Jó foi aprovado. Então, Abraão foi aprovado. Jó foi aprovado. Mas Eli foi reprovado. Jó foi aprovado. Apesar de Jó temer perder os seus filhos. Jó, ele temia perder os seus filhos, perder os seus bens, perder a sua saúde, perder os seus amigos. Jó, ele temia, ele diz que temia. Então vamos ver lá em Jó. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versos 19 a 21, diz assim: Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó, ele tinha medo, quer dizer, o medo estava atrapalhando a comunhão mais íntima, mais profunda entre Jó e Deus. Então Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens, nos filhos, na saúde, até os amigos. Deus permitiu que isto acontecesse com Jó, para que ele fosse limpo daquele medo, que ele passasse a confiar em Deus, para que ele colocasse Deus completamente no centro da sua vida. Meus irmãos, quanto mais a gente tem uma coisa, mais isto acontece, porque nós estamos dando legalidade às trevas de agir na nossa vida. Quanto mais nós colocamos uma coisa no lugar de Deus, mais coisas vai aparecer, porque Satanás, ele não quer que tenhamos comunhão íntima com Deus. Então devemos ter cuidado. Deus, ele não aceita o segundo lugar na nossa vida. Ainda em Jó 2, do 6 ao 10, nos diz assim, do 6 ao 10. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então Jó não pecou. Deus, ele deu aquela prova e Jó venceu. Será que nós estamos vencendo as provações que vêm para nós?
Ou será que estamos murmurando como o povo de Deus no deserto? Deus nos dá tudo e muitas vezes estamos insatisfeitos. Então Jó perdeu os filhos, as filhas, todos os bens, perdeu a sua saúde, até os seus amigos foram lá para criticar, até a sua mulher mandou ele amaldiçoar Deus, quer dizer, quando nós temos as coisas, Deus me abençoa e eu sou abençoado, isso e aquilo. Aí começamos a colocar outras coisas no lugar de Deus. E quando vem a prova, para que sejamos santos, para que nos desprendemos destas coisas, para nos achegarmos mais a Deus, muitas vezes blasfemamos de Deus. Mas Deus não se importa comigo. Mas eu estou passando por isso. Eu estou passando por aquilo. E somos reprovados. Então devemos prestar muita atenção. Porque Deus, Ele quer esta aprovação. Ele quer nos dar esta aprovação. Mas nós só seremos aprovados se realmente estivermos na obediência ao nosso Deus. Aqui em Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse 3, versos 18 ao 19, Jesus diz o seguinte para a igreja Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, esta igreja, ela vivia no luxo humano, né? Nas riquezas do mundo. Ela dizia que era rica, tinha tudo, mas Jesus disse que ela não tinha nada. Por quê? Porque ela estava vivendo para este mundo. E quem vive para este mundo é o seu Deus. Jesus está fora do centro da vida. E esta pessoa está sendo reprovada. E devemos ter cuidado. Nós estamos nos últimos momentos da igreja aqui na terra. E quem for reprovado não vai subir. Então é hora de perguntarmos a nós mesmos: quem está sendo o centro da minha vida? Quem está governando a minha vida? É o meu eu? Eu sou isso, eu faço aquilo, eu sou a melhor, eu sou a mais inteligente, eu. Mas eu tô com medo, mas eu não faço isso que eu tenho medo, mas se eu fizer isso vai acontecer isso, mas se eu não fizer... É o medo, é a sua família, são os seus filhos. Quem está ocupando o centro da sua vida? É o seu trabalho? É o seu estudo? Você está tendo comunhão com Cristo todos os dias? Você tem um tempo a sós para o seu Deus? Como está a sua vida, meu irmão? Como está a sua vida, minha irmã? Como está a sua comunhão? Estas coisas deste mundo, tudo vai ficar aqui. Você não vai levar trabalho, você não vai levar família, você não vai levar nada deste mundo. Então, tenha Deus como uma prioridade da sua vida. Se você não está tendo tempo antes de ir ao trabalho, orar, então acorde mais cedo. Tenha o seu momento a sós com Deus. Gaste o tempo, aprenda a palavra. Não há tempo a perdermos, porque a hora é chegada. E nós estamos já nos últimos momentos.
Então, Deus, Ele quer que priorizemos a nossa comunhão com Ele, o nosso crescimento, nossa intimidade. A hora mal está chegando. E precisamos estar vestidos com a armadura de Cristo. Precisamos estar na dependência de Deus. Precisamos estar em comunhão íntima com Deus. Porque senão não resistiremos. Então precisamos buscar Deus em primeiro lugar. Então Deus quer que você coloque a sua família aos pés de Cristo. Ensine os seus filhos. Lá em Provérbios 22, 6 diz, educa a criança no caminho em que deve andar. Ensina essa criança a ser uma serva de Deus, a ser um servo de Deus. O mundo está ensinando o contrário. Tudo que Jesus ensinou, tudo que Deus ensinou, o diabo está ensinando o contrário para seu filho. Nesses desenhos animados, nessas séries. Satanás está trabalhando muito com as crianças, adolescentes e jovens para tirarem do caminho de Deus. Trabalhe muito mais. Ensine os seus familiares, ensine os seus filhos a combater essas coisas. Quando verem, não se achegarem. Eles já saberem o que é que significa. E assim você vai ganhar seus filhos para Jesus. Hoje em dia está acontecendo tantas coisas com esses jovens, muitos jovens tirando a sua vida, estão ensinando os jovens a se prostituírem, se matarem, se drogarem, muitas outras coisas. Vamos cuidar da nossa família. Eli não cuidou da família dele, não repreendeu. E muitos pais hoje, que se dizem filhos de Deus, estão deixando os filhos fazerem o que querem, igual os filhos de Eli. E estes sofrerão, como também Eli sofreu. Que você, meu irmão, não deixe. Aqui em Tiago 4, 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, Satanás ele só vai fugir daquele que está obedecendo a Deus. Então, se você está obedecendo a Deus, você não vai obedecer o diabo. E se você não obedece o diabo, ele sai. É simples assim. Se sujeite. Sujeitar é obedecer. Obedeça a Deus. Obedeça a Cristo. E o diabo vai fugir. Leve os seus filhos, leve os seus netos a obedecerem a Jesus, a amarem a Jesus, a querer Jesus nas suas vidas, a ter intimidade. Faça culto doméstico com a sua família. As provas vêm para todos, crianças, jovens, adolescentes, adultos, velhos, todos nós somos aprovados. Ou melhor, todos nós somos provados para sermos aprovados, para no dia da volta de Jesus irmos para o céu e receber a coroa da vida. Mas só os aprovados. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Então vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude a cada dia, colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, te pedindo perdão dos nossos pecados. E os Teus filhos que estão ouvindo esta mensagem, se tem alguma coisa que está sendo prioridade em suas vidas, que o Senhor os mostre. Muitas vezes nós colocamos algo na nossa vida como prioridade e nem estamos percebendo que está tomando o teu lugar na nossa vida. Mas eu te peço, dá o entendimento, ajude-os a ver, se não tem, mas que eles se fortaleçam mais,
se chegue mais a Ti. Os dias são maus e precisamos estar em comunhão com o Senhor. Dá saúde para Teus filhos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão preocupados, com medo de alguma coisa. Repreenda no nome de Jesus. Que os Teus filhos sejam livres, libertos. Aqueles que estão doentes de alguma enfermidade maligna, cure-o em nome de Jesus. Aqueles que estão desempregados, que estão precisando sustentar suas famílias, providencie um trabalho, Pai. Nós dependemos do Senhor. E assim eu lhe peço, no nome de Jesus, estas bênçãos para os Teus filhos. E encha-os com o Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito venha dominar a nossa vida. Que possamos ter alegria de falar do Senhor para as pessoas. De viver a Tua palavra a cada momento. Nos ajude e nos prepare para a Sua vinda. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. E mande esse vídeo, para outras pessoas. Coloque o seu bonzinho, compartilhe, vá lá no YouTube, se inscreva se você não é inscrito. E coloque o seu bonzinho, compartilhe. E faça também o seu comentário. Que o Senhor lhe abençoe. E até o próximo sábado, 8 horas.